Hoje eu tenho um tema um tanto quanto diferente. Quando o bispo me falou para pregar, eu comecei a orar a Deus buscando uma direção. E num determinado momento, Deus me levou a uns 10 anos atrás, quando eu preguei uma mensagem com esse tema, de Amós capítulo 7. Amós é o terceiro livro dos profetas menores. Então, como eu estava dizendo, uns 10 anos atrás eu preguei sobre esse tema e Deus me fez lembrar. E eu estarei falando hoje sobre o prumo de Deus. Um nome um pouco até diferente, né, irmãos? Mas é isso mesmo. Amós capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Amós 7, 7. Os irmãos encontraram? Amós está aí, profetas menores. Terceiro livro dos profetas menores. Esse é um daqueles livros que pouco se prega sobre ele, né? O pessoal quase não acha. Mas está aí na Bíblia, irmãos. Vai pesquisando aí que você acha. Quem encontrou, coloque-se de pé para nós lermos a palavra de Deus, por favor. Quem não encontrou, vamos esperar um pouquinho mais, né? A palavra de Deus diz assim, queridos: mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Só até aqui. Mesmo, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Traga a revelação profética, fale conosco, alimenta a Tua igreja, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre esta palavra. Que saímos daqui edificados, renovados pela Sua palavra, Senhor. Que esta noite seja uma noite de edificação, uma noite de crescimento, de maturidade espiritual para todos nós. Fale conosco de forma clara, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem assentar-vos. Irmãos, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que Israel passou por muitas lutas, muitas batalhas, muitas até derrotas, muitas vitórias, muitas bênçãos, muitas percas. Mas nesse período aqui, que foi escrito aqui o livro de Amós, Israel passava por um período de bonança. Israel passava por um período de paz, de tranquilidade, aonde estava expandindo muito os seus territórios, e não tinha nenhuma pressão vindo de fora, não havia guerra, então estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo. E dentro dessa questão, estava tudo tão bom, tão tranquilo, que eles esqueceram de Deus, eles afastaram de Deus. Eles começaram então a levar uma vida espiritual, embora estivessem ali firmes, indo para o templo, buscando, mas de uma forma assim muito vazia, muito vaga. Então já não estava tendo aquela dedicação ao templo. E eu estava pensando sobre a realidade do mundo hoje, do mundo cristão em si. A gente tem visto, não é, são todos, mas hoje tem um disperso, o povo está muito disperso quanto ao buscar ao Senhor. Às vezes tem assim, aquela colocação: eu sou crente, eu vou na igreja de vez em quando, está muito bom. Mas, então talvez está vivendo da mesma forma que vivia o povo de Israel naquele tempo de Amós. Então, quando Deus, vendo que aquele povo estava vivendo daquela forma, não estava dando muito crédito às coisas de Deus, ainda tinha uma questão séria. Aquela nação começou a dividir, foi uma separação. Os ricos eram ricos e os pobres eram pobres, e ninguém ajudava ninguém. Houve uma separação então muito social naquele tempo. E isso foi mexendo então com o sentimento de Deus, ao ponto que Deus então mostrou para o profeta Amós. Ele teve uma visão, aonde ele contemplava os gafanhotos, um grupo de uma grande quantidade de gafanhotos, um fogo e também um prumo na mão de Deus. Quando Deus determinou que iria enviar os gafanhotos, então Amós começou a orar: Senhor, perdoa eles. E Deus então não mandou aqueles gafanhotos. Mas quando Deus ia mandar o fogo,
E ele falou: cessa esse fogo, porque Israel é pequeno, não vai conseguir se levantar. Então Deus parou com aquele fogo também. Mas a terceira visão, a qual nós vamos falar um pouquinho mais, foi quando Deus levantou, mostrou o prumo para o profeta. Então aí o negócio ficou sério. Aí veio então o juízo de Deus sobre aquela nação. Veio então assim, de uma forma tão forte, que nessa hora o profeta nem orou para Deus parar com aquele negócio. Porque a palavra foi muito séria quando você olha aqui, ó. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Olha só, irmão, então ali ia haver realmente um juízo de Deus sobre o povo de Israel, sobre aquela nação de Israel. Aí você vai vendo, aparentemente, olhando assim para a questão do prumo, essa visão não traz nada profundo, relevante, nada especial. A princípio, a ideia que temos é só de alguém conferindo a etapa final de uma obra usando o prumo. Tem algum construtor aqui, algum pedreiro? Todo mundo conhece um prumo, né? Quem não conhece um prumo aqui? O prumo era um cordão com um peso na ponta, onde tirava o nível ali, o prumo da parede, ver se estava tudo certinho. Então Deus falou: eu vou passar o prumo sobre o povo de Israel. Isso quer dizer que Deus iria dar uma observação, iria realmente olhar como que estava a situação de cada um. E a gente vai entendendo que parece que não tem nada a ver, né, irmãos, com a vida espiritual nossa, mas tem a ver. Agora, quando espiritualizamos esse texto, tiramos lições tremendas para a nossa vida espiritual. Quando olhamos com olhos espirituais, nós vamos entender que Deus está falando de algo muito sério quanto a isso aqui. Não é simplesmente o conferir uma parede, o conferir um cantinho, ou levantar uma parede, não. Ele está falando realmente da edificação de um cristão, de uma vida espiritual sólida, certa, correta, na linha. Então, prumo é para alinhar, prumo é para dar bem certinho. Aí vamos ver então, qual foi a finalidade do prumo? Qual a finalidade que usa um prumo? Os pedreiros sabem exatamente como que usa, né? O prumo, ele é usado com um propósito: verificar a qualidade do trabalho, amados irmãos, e também para apontar defeitos e irregularidades. E a gente vê que a pessoa coloca, se solta um pouquinho para fora, ele vai batendo, vai chegando até no lugar certo, fica aprumadinho, certinho, bonitinho, e não tem perigo de cair. Então por isso o prumo é usado para que aconteça de ver se está tudo alinhado. O prumo é algo que não pode ser ignorado na edificação. Ignorá-lo pode gerar danos irrepreensíveis ou até perca total de todo o trabalho efetuado de uma construção. Eu lembro que tinha não vou falar o nome porque muita gente conhece, mas eu conheci um pedreiro que ele gostava de fazer o prumo com saliva. Quando ele chegava no cantinho, dava uma boa sacudida da saliva na boca e cuspia. Se aquele cuspe passava certinho, estava certo. Se não passasse, agora se estivesse ventando, como que fazia, irmãos? Então era um prumo duvidoso. Mas só que as paredes que ele fazia ficavam assim um tanto quanto onduladas, um tanto quanto fora do prumo, às vezes até caía, porque o prumo não era adequado. Eu já vi um pedreiro em Uruana trabalhando com um prumo que era um vidinho de xarope cheio d'água. Aquele negócio caiu tudo, porque não tinha assim, não era preciso aquele prumo. Agora, amados, eu quero que você entenda: o prumo de Deus é preciso, o prumo de Deus é correto. Então, qual seria então a utilidade desse prumo? O que Amós viu naquela visão? O que de concreto que ele viu realmente naquela visão que ele teve? Amados, o Amós, ele viu Deus em um muro aprumado. Quando eu olho para essa questão, Deus estava em cima de um muro aprumado, alinhado. A gente entende que isso é Deus não usa, Deus não se faz presente onde existem irregularidades. Deus não manifesta, Deus não fica presente aonde a coisa está fora do lugar. E uma coisa que nós temos que entender: Deus, ele sempre é um Deus zeloso. Aqui fala da perfeição de Deus, um muro que estava aprumado. Aí veja só, uma perfeição feita com qualidade, aprovado pelo próprio Deus. Eu não estaria ali se aquele muro estivesse ao ponto de cair, tivesse duvidoso. Então, amados, quero que você entenda uma coisa: Deus tinha um prumo na sua mão. Aqui
Deus aparece como um fiscal de obra, para examinar se a parede estava reta ou não, se seria resistente ou não, se seria aprovada ou rejeitada. Aqui ele fala do exatamente do juiz de Deus, e vai chegar um dia, amados, nós como edifício do Senhor, nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, nós entendemos que o prumo vai chegar sobre nós também, vai verificar realmente como que estamos diante da nossa vida espiritual, como que estamos vivendo, estamos aprumados, alinhados, retinhos, ou estamos numa vida torta. Cantava-se muito de um hominho torto, que vivia na casa torta, o hominho era todo torto, né? Vocês lembram disso? As crianças cantavam, acho que cantam até hoje. Mas um dia aquele homem teve um encontro com Jesus, e ele ficou reto, tudo que era torto ele direitou. Mas então quando você tem um encontro com Deus, você pode ter uma vida torta, uma vida complicada, uma vida comprometida, mas quando você tem um encontro com Deus, você precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer da sua vida. Você precisa realmente deixar de ser torto, mas nós precisamos estar realmente vivendo uma vida reta, irrepreensível diante do Senhor, na presença de Deus. Deus não apareceu aqui, irmãos. É interessante, na visão do profeta Amós, Deus não apareceu ali com uma ferramenta, como um instrumento de destruição. Ele poderia aparecer com uma marreta, com uma alavanca, ou talvez uma picareta, ou até mesmo como é que chama aquele que a gente usa lá para martelete? Aí são instrumentos de destruição. Mas por que Deus não apareceu com a marreta na mão, igual a marreta do Thor que destrói tudo? Porque simplesmente Deus não quer destruir nada, não quer destruir ninguém. Ele quer edificar, ele apresentou o prumo, porque o prumo, ao invés de derrubar, ele chega no lugar, ele aponta o erro, ele mostra o defeito, e o defeito para ser corrigido, não para ser destruído. Então Deus aparece aqui como um instrumento de transformação, de renovação, que conserta, que corrige. Deus não coloca na linha. Deus quer colocar a sua igreja na linha de acordo com o seu projeto, de acordo com os seus propósitos, de acordo com aquilo que Ele quer realmente que a igreja viva para agradar ao Senhor, para ter realmente um respaldo positivo no dia que Jesus vier buscar a tua igreja. É interessante, Israel não passou nesse teste, Israel não foi contemplado com a vitória desse teste. Por quê, amados? Olha o versículo de número 8. E o Senhor me disse: que vês tu? Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, nunca mais passarei por ele. Olha o 9. Mas do alto de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então eles não passaram no teste do prumo. Eles não passaram porque estavam realmente com a vida torta diante de Deus. Os propósitos não eram errados, a motivação era errada. Serviu a Deus sim, eram crentes sim, mas não tinham um compromisso assim profundo com Deus. Não tinha realmente uma aliança assegurada com Deus. Vivia a vida cristã de qualquer maneira. Amados irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu fico até um pouco preocupado, porque a gente sabe que quando a coisa está muito boa para o nosso lado, a tendência é acomodar. Quando a coisa está muito boa, está tudo em paz, como Israel está vivendo, fartura, crescimento, expandindo, não estava tendo ataque lá para o lado dele, acomodado até na vida espiritual. Irmãos, porque tem pessoas que infelizmente ele busca a Deus quando a coisa está complicada, quando a situação está delicada, então é uma fé tremenda, busca ajuda aqui, busca ajuda ali, faz campanha, mas quando a coisa está boa, deita e rola, esquece de Deus. Isso é um problema sério, que quando nós formos confrontados pelo nível de Deus, pode ter certeza que vamos ser reprovados, e Deus não quer reprovar ninguém. Então o juízo seria inevitável. Eles foram condenados. Aqui fica claro para nós que no céu não entrará ninguém com uma vida torta. Todos terão que passar pelo prumo de Deus. É tempo de atentarmos no preparo de nossa vida para o último teste, que é o prumo de Deus. Mas eu estou construindo uma vida espiritual boa. Bom, construa uma vida espiritual sólida, uma vida aprovada por Deus, dentro dos propósitos, dentro do projeto de Deus. E o projeto de Deus é que você cresça, que você seja abençoado, seja um abençoador, que você realmente tenha êxito na sua vida.
se nós observarmos que nos prepara para passarmos com aprovação no teste do prumo de Deus, é a palavra de Deus. Se você está vivendo a palavra, meditando na palavra, buscando a palavra, conhecendo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra, vivendo realmente dentro dos propósitos de Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai ser aprovada, porque a Bíblia fala em João 15:3, que todo cristão conhece: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que nos prepara para enfrentarmos com sucesso o teste de Deus através do seu prumo. E veja só, não dá para vivermos uma vida de aparência diante de Deus. Por que não dá? Porque vai chegar a hora que seremos confrontados com a nossa realidade. Vai chegar a hora que seremos realmente confrontados com aquilo que nós estamos vivendo. E a Bíblia é muito clara quando diz: Deus não se deixa escarnecer. Então nós vemos que nós não podemos enganar Deus de forma alguma. A Bíblia fala que tudo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. Então se você planta realmente coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas então vamos viver realmente dentro daquilo que Deus tem para nós. Não dá, então, se eu estava falando exatamente sobre, vai chegar a hora que seremos confrontados com a nossa realidade. O livro de Mateus, no capítulo 25, conta assim de um texto conta realmente 10 virgens, que elas foram passadas pelo prumo de Deus, mas não foram aprovadas. 5 não foram aprovadas, 5 foram aprovadas. A gente olha, amados irmãos, quando a gente vê essa questão, as virgens prudentes estavam preparadas, as loucas não. As virgens loucas não passaram pelo prumo de Deus, não prepararam para aquele momento, não prepararam para ser confrontadas pelo Senhor. Veja só, elas foram reprovadas, não chegaram retas diante da vida cristã. Se você observar, ali estavam as 10 virgens aguardando o noivo, aguardando a vinda do noivo, ataviadas, preparadas, perfumadas, tudo certinho, lamparinas ali preparadas. Mas é interessante, amados, que o noivo tardando o noivo, ali foi queimando a lamparina foi queimando o azeite. E acontece que as virgens loucas, elas não tinham reserva, elas não tinham preparado o azeite extra para poder pôr nas suas lamparinas. Quando ouviu-se então um clamor: eis o noivo, elas pediram emprestado para as outras virgens. Mas eu acho interessante que quando eu era novo convertido, eu ficava dos mais invocados com esse negócio. Mas como é que as virgens prudentes não prestou o azeite para as outras e entrou para as bodas lá tranquilo, e as outras, então ela não podia ter ido? Eu pensava assim, mas depois que eu fui entender que ali retrata muito claro que a salvação é individual. Aquelas loucas não prepararam, então pediram às virgens prudentes: empresta do seu azeite para nós. O que a gente entende com isso? Tem pessoas que querem ir para o céu de carona, tem pessoas que querem ir para o céu, mas debaixo da cobertura do outro, do trabalho do outro, da dedicação do outro. Isso não vai acontecer. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então chegou o noivo, aí as prudentes para as virgens loucas: vai comprar o azeite para vocês, vai dar um jeito. Elas foram procurar. Irmãos, eu olho assim para esse texto e vejo, muitas vezes o cristão tem alguma pendência. Ele tem alguma pendência, talvez ele não gosta de alguém, de um parente, de um amigo, ele tem algum probleminha de relacionamento com alguém, e vai deixando. Mas imagine você de repente tocar-se a trombeta, declarando que Jesus está chegando, Jesus está voltando, Jesus está vindo, os céus estão se abrindo para buscar a sua igreja. Vai dar tempo de você correr lá e consertar com essa pessoa. As virgens loucas foram comprar azeite e não conseguiram a tempo. Quando elas chegaram tarde demais. As virgens prudentes já tinham entrado para as bodas, então elas chegaram e começaram a pedir: abre-nos a porta. O que eles ouviram? Afastava de mim, porque eu não vos conheço. Então, amados, nós precisamos ser conhecidos de Deus, e para isso temos que ter uma vida de intimidade com Ele, estarmos preparados realmente para aquele grande dia do encontro com Deus. As loucas não passaram no prumo de Deus, as loucas não conseguiram então o aval para entrar no céu, e ficaram então, aí diz a palavra: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. A gente entende claramente que há uma necessidade de prepararmos, que vai ter um dia, vamos ser confrontados com a realidade que estamos vivendo. Eu não sei qual é a sua realidade, eu sei da minha realidade.
Mas uma coisa eu digo, amados, se tem alguma coisa pendente, se tem alguma coisa fora do lugar, coloque no lugar, coloque tudo assim certinho, porque se o prumo de Deus te pegar hoje, você sobe para a glória com Ele, sem nenhuma reprovação. Agora, se você pensa, não, isso não tem nada a ver, isso é normal, hoje está muito comum, a igreja modernizou. Irmãos, a igreja pode até ter modernizado, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, sendo a palavra reta de Deus, a palavra eficaz, a palavra que realmente traz a mudança, a direção para a nossa vida. Siga a palavra e deixe que a modernidade fala, o que mostra para nós, o que a mídia prega, o que mostra aí nas redes sociais. Vai pelo que você vê na Bíblia. Vive a Bíblia, que você vai ter realmente sucesso na sua vida. Então olha só, uma coisa que eu estava dizendo, Deus sabia tudo sobre as virgens loucas, sobre as suas atitudes, as suas reações, suas intenções do coração. Ninguém escapa, mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 13 de Hebreus, o escritor fala algo interessante: não há criatura alguma encoberta diante dele, não há criatura alguma encoberta, ele sabe da vida de todo mundo. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então está patente, está claro, aberto. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Vejam só, não tem como fugir de Deus. Um dia vamos ser confrontados, um dia vamos estar diante dEle, e naquele dia vamos ser realmente provados naquele dia. Como que está a sua parede espiritual? Como que estão os seus tijolos espirituais? Como você está edificando a sua vida espiritual? Deus pode passar o prumo sobre a sua vida? Pergunta para o irmão do teu lado: pode passar o prumo, irmão? Poder pode, irmão, o negócio tem que passar e ser aprovado, que não é importante, não pode passar, não, mas tem que passar e estar aprovado, consciente. Se você observar a palavra de Deus, outra pessoa também que passou pelo prumo de Deus e não foi aprovado. Se você ver no capítulo 4 de Gênesis, 4, 8 até o 10, nós vamos ver, vejam só, Caim matou Abel. Caim matou Abel. Tudo ia bem na sua casa, normalmente, vidinha normal, andando, tal. O irmão sumiu, ninguém falou nada, ele não falou nada para ninguém viu, que só tinha ele, mas o irmão dele mesmo, e o pai e a mãe, não tinha mais ninguém para ver. Então ele estava ali, estava seguro, porque ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. Amados irmãos, mas houve uma questão séria ali. Estava tudo escondido certinho, até que Deus perguntou: Caim, onde está Abel, seu irmão? Aquela pergunta deve ter sido como uma bomba no coração do Caim. Onde está o seu irmão? Ele tentou até disfarçar, enganar a Deus. Ele disse: olha, o sangue do teu, eu sou o cuidador do meu irmão. E Deus disse: olha, o sangue do teu, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. E amaldiçoou Deus então a Caim por causa daquilo ali. Aí a gente vê o seguinte, amados, tudo ia bem, tranquilo. Caim não passou no teste do prumo de Deus, embora ele tentou fugir do assunto. Não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Ele quis safar, sair de fininho, pensando que enganava a Deus. Mas ele consegue enganar poucas pessoas por pouco tempo, muitas pessoas por muito tempo, todas as pessoas por todo o tempo, mas Deus jamais. Porque Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, as intenções do nosso coração. Ele conhece tudo sobre nós. Ninguém consegue enganar a Deus. Caim pensou que enganava a Deus. Sou eu o cuidador de meu irmão? Eu estou lá cuidando de irmão. Não, mas Deus sabia onde estava. E a gente vai seguindo. A gente olha. A palavra de Deus mostra muitas pessoas que passaram assim, pelo prumo de Deus, e foram reprovados, não atingiram então um saldo positivo. Josué no capítulo 7, mas nós vemos ali, Josué é um livro bacana, uma história bonita. Ele traz a consequência de alguém que caiu pelo prumo de Deus. Eles tinham conquistado Jericó, uma conquista tremenda, algo maravilhoso, as intransponíveis muralhas tinham caído. Então estava tudo muito bem, estava tudo tranquilo, tudo assim, a vitória tremenda. Aí passou então, tinha uma cidadezinha chamada Ai. Chamaram lá, mandaram os espiões dar uma olhada naquela cidade.
foram lá observar, não precisa mandar muita gente, manda uns 2.000 ou 3.000 homens, lá é o suficiente, porque é pequeno, não vamos desgastar o exército todo, não, manda um pouquinho de gente lá. Mandaram então 3.000 homens ali para destruir aquela cidadezinha pequena, mas só que tinha uma palavra. Deus tinha falado para não pegar nada anátema daquele povo, era tudo amaldiçoado aquilo ali. E vai lá um camarada chamado Acã. Acã ficou empolgado quando ele entrou numa barraca lá, numa tenda, encontrou lá uma capa babilônica e alguns quilos de prata, uns cunhos de prata, uns quilos de ouro, e pegou aquilo para ele e trouxe e escondeu. Mas ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém sabia de nada, estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Acã, tranquilo, eu estava tudo escondido na minha tenda, enterrou no chão, ninguém passava, ninguém via. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio quando não tem ninguém vendo. Quando a gente pensa que estamos sozinhos, não tem ninguém vendo, então eu posso aprontar. O pastor não está aqui, o bispo não está aqui, o irmão não está, a esposa não está, o esposo não está, o pai não está, a mãe não está. E vai fazendo aquele negócio ali como que está tudo muito bem, tudo tranquilo. Assim Acã estava agindo. Ninguém viu, ninguém percebeu, está tudo bem, está tudo normal. Mas de repente, aqueles 3.000 homens que foram guerrear lá na cidade de Ai, perderam a batalha, morreram alguns, tiveram que virar as costas, iam correndo no meio daquele povo. Então Josué ficou preocupado e começou a orar a Deus. E Deus de Josué tem anátema no meio do povo. O povo pecou e até mentiu. Então Deus mandou fazer a sua seleção. Chamaram então ali as nações, o povo de Israel, as tribos melhor, chamaram as tribos de Israel e começaram então a passar uma por uma pelo prumo de Deus. Passava uma, está liberado. Passava outra, está liberado. De repente chegou em uma lá, opa, tem um negócio aqui. Separou. Naquela tribo foi separando, até que chegou em Acã. Mas porque Deus queria realmente mudar a sorte. E se não tirasse a maldição, o anátema daquele meio do povo, Deus não iria com aquele povo mais. Deus realmente não ia abençoar aquele povo. O que aconteceu? Ao passar o prumo, achou Acã. Então, amados, aquilo que está bem escondido, que ninguém viu, que ninguém sabe, parece coisa que é algo assim, um segredo só seu, o pobre que é seu e de Deus, né? Só entre você e Deus. Aquele pecadinho que ninguém viu, aquele negócio assim que está muito escondidinho, ninguém viu, está tudo bem. Queridos, de repente veio à tona. Deus foi colocando o prumo naquela tribo, naquele povo de Israel, até chegou no Acã. Quando chegou em Acã, ele teve que confessar, não, realmente eu pequei, realmente eu peguei, está escondido na minha tenda. Então, amados, a cobiça levou aquele homem a pecar e a complicar todo o Israel. Ele não passou no prumo de Deus. O que aconteceu com Acã? Creio que os irmãos todos conhecem. Chamaram então Acã, pegou aqueles três que ele tinha roubado lá, que ele tinha pegado, escondido, e toda a sua família, os seus pertences, e apedrejou, fez um grande monturo de pedra sobre ele. Então acabou com tudo, mas não adiantou nada aquilo para ele. Ele simplesmente foi reprovado pelo prumo de Deus. Ele foi reprovado exatamente porque ele fez aquilo que Deus não determinou que fizesse. Ele determinou que não fizesse, ele fez o contrário. Ele foi desobediente àquilo que Deus tinha falado. Então, uma desobediência pode comprometer quando você for confrontado pelo prumo de Deus. Amém? Então, Israel perdeu aquela batalha de forma muito justificável. Se você observar, Acã, por não se achar reto diante do Senhor, foi apedrejado e queimado juntamente com tudo que ele tinha. E é interessante, irmão, que é interessante observarmos que todos esses pecados, esses erros, foram praticados ocultamente. Eles foram praticados ocultamente, bem camuflados, ninguém percebeu, ninguém viu. Só que não passou no teste do prumo de Deus. O notório que não vai entrar no céu de qualquer maneira. Vamos buscarmos vivermos uma vida o mais reto possível, o mais reto que você puder, de acordo com a palavra de Deus. Porque nós temos um Deus que olha, que vê tudo e um dia vai nos provar. Vamos ser testados. No dia que Ele colocar o seu prumo, bom, esteja você, esteja eu reto diante de Deus. Vida reta, não tem o que temer. Não tem que temer, nós temos que simplesmente analisarmos e praticarmos aquilo que Deus tem para nós.
Agora, uma coisa que eu estava orando e Deus me deu uma direção. Deus nos deu um prumo individual, todos nós temos. Irmão, quem acha que você tem um prumo aí na sua vida? Seu mesmo, pessoal. Todos nós temos um prumo. Vou explicar para você. Nós temos um prumo chamado consciência. Consciência. É verdade ou não é, amados? Esse prumo, quando você comete alguma coisa errada, irmãos, quando eu faço uma coisa errada assim que eu não devia ter feito, me dá uma dor no estômago, que nem comer eu consigo. Eu creio que cada um tem uma reação, né? Já tem uns que não estão nem aí, consciência que nada, mas eu tenho esse prumo chamado consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa mexe na nossa cabeça, no nosso coração, alguma coisa muda, a gente fica preocupado, a gente fica talvez tranquilo, mas uma coisa é certa, algo mexe com o nosso sentimento. Tem alguém que sente alguma reação estranha quando você comete alguma coisa que não devia ter feito? E aí você sente assim totalmente desnorteado, cabisbaixo, entristecido, envergonhado. Olha para a pessoa e vê que está tudo errado. Olha para diante de Deus, você vai orar, você pensa, meu Deus, será que eu estou digno de orar? Eu posso fazer isso? Então esse é o prumo da consciência. Agora, amados, uma coisa que não pode acontecer é quando esse prumo da sua consciência começar a verificar como que está a sua vida, a sua atitude, a sua reação. Você ignorar, sentiu alguma coisa que mexeu com o seu sentimento, te incomodou, a sua consciência te incomodou, faça o quê? Peça perdão, conserta, volte atrás. É como o pedreiro. Bom, o pedreiro ele coloca o prumo ali, quando a massa está molinha, como que faz? Dá uma batidinha do lado, dá uma chegadinha, uma palpadinha, batidinha com a colher, e chega aquele tijolo no lugar, e apruma aquela parede. Mas se ele deixar secar aquela massa, se ele deixar aquela massa passar do ponto, ficar bem dura, bem seca, é fácil de voltar? Não, não vai voltar. Se voltar, quebra o canto, quebra a parede, às vezes tem até que derrubar tudo para recomeçar. Então o que nós tiramos com isso? Quando você sentir a consciência pesada, que é o termo que a gente usa, conserta, não deixa, senão você acostuma. Se não consertar, acostuma com o problema. Não aconteceu nada, Deus me perdoou. Não, não faça isso. Deixa realmente Deus cuidar de você através da sua consciência. A sua consciência te condenou, então conserte. Não espere o prumo de Deus, porque enquanto você pode consertar, conserte. Se você não pode, aí o negócio complicou. Vai vir o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus, e vai ser problema para você e para quem quer que seja. Então, amados, eu quero deixar para nós esta palavra que você pensa: se Deus me chamasse hoje para colocar o prumo na minha vida, como estaria a minha casa espiritual? Como estaria a minha vida? Tudo certinho, alinhadinho, prumadinho? Ou estaria tudo torto, tudo reprovado? Sejamos aprovados por Deus, aprovados como um edifício realmente edificado para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você não pode ser parede tortas, querendo cair, querendo desabar. Então vamos pensar sobre isto. Colocaram um prumo bonito aqui, eu estava vendo aqui agora. Esse Nivon é artista, viu? Louvado seja Deus. Então, queridos, fica para nós esta palavra. Eu quero que você coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos buscar. Comece a perguntar para Deus como que está. Você sabe como está a sua vida, mas comece a pedir para Deus te mostrar aonde está desalinhada a sua vida, aonde você está fora do prumo, podemos dizer, onde você está vivendo torto, para que Deus possa estar te mostrando agora você consertar. Comece a falar: Senhor, fale no meu coração, o que eu preciso mudar na minha vida, para me entrar dentro daquilo que o Senhor deseja para mim. Senhor, meu Deus,
Pai querido, Pai santo, Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nesta noite, eu peço, meu Deus, Senhor, esteja mostrando a mim, Pai, a tua igreja, aonde está, meu Deus, algo errado na nossa vida, onde era alguma coisa errada, que o Senhor endireita, Pastor, muda realmente, mostre para nós, Pai, onde está, que nós queremos realmente ser transformados, para ser renovados, ser realmente, meu Deus, alinhado com a tua vontade, alinhado com a tua palavra, alinhado com o teu propósito. Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja movendo e agindo dentro de um propósito. Espírito Santo, venha fazer esse conselho, realmente essa resposta que nós estamos precisando. Seja conosco, Pai, de forma gloriosa. Abençoe, Pai, a tua igreja de uma forma que haja realmente uma resposta positiva se o Senhor passar o prumo em nossas vidas. Pai, que sejamos realmente aptos para entrar no reino do céu com o Senhor. E nós sejamos reprovados como o povo de Israel. Na bonança sirvamos ao Senhor, na tristeza sirvamos ao Senhor com alegria. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que haja realmente uma mudança total e transformadora, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.